Aos 66 anos de idade, Anita Cohen foi brutalmente assassinada por um homem que ela alugava um quarto em sua própria casa. O nome desse cara seria Scott Pettigrew. Dias antes, ela havia pedido uma ordem de restrição contra ele, para que ele saísse imediatamente de sua casa. Hala Kif, meus abibis, como vocês estão? É um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever aqui no canal a partir de agora e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E, é claro, meus abibis, não esqueçam de estar deixando seus likes aqui embaixo, não custa nada, e assim vocês vão estar apoiando o canal. Beleza, pessoal? Recados dados, pedidos feitos, sem mais delongas, e vem comigo para nossa história de hoje. O caso de Scott Pettigrew e Anita Cohen é um exemplo trágico de violência doméstica e abuso. Em 2016, a Anita, uma mulher de 65 anos que vivia na Cathedral City, na Califórnia, foi assassinada por seu inquilino Scott Edmundo Pettigrew. Anita, uma mãe solteira e trabalhadora de farmácia, alugava alguns quartos de sua casa para algumas pessoas para ajudar a pagar a hipoteca da casa. Ela então ofereceu um dos quartos para Scott, que era um colega dela de trabalho e que estava enfrentando situações de despejo no seu antigo endereço. Então Scott frequentemente saía de casa e deixava em estado de desordem, jogando lixo na pia, permitindo que seus cachorros defecassem por toda a casa e ainda não limpava o banheiro depois de ele vomitar. Enquanto isso, Scott se tornou cada vez mais ameaçador com sua colega de quarto idosa, fazendo com que ela se sentisse insegura em sua própria casa. Então, em 2016, Scott, de 50 anos, mudou-se para a casa de sua amiga e colega de trabalho, a Anita, no estado da Califórnia mesmo. Então, a Anita se ofereceu para alugar um quarto para Scott, depois que ele foi despejado devido a um desentendimento com um vizinho no seu endereço anterior. Inicialmente, o Scott parecia amigável, mas a convivência se deteriorou rapidamente. Scott parou de pagar o aluguel, começou a roubar objetos de Anita e começou a demonstrar comportamentos ameaçadores, incluindo manter seus 2 cães dentro de casa em condições insalubres. Anita tentou obter uma ordem de restrição na época contra Scott, afirmando que estava sendo diariamente aterrorizada em sua própria casa e que as ameaças aumentavam a cada dia e que ela precisava de ajuda. Então, por fim, no dia 9 de junho de 2016, o tribunal determinou que ele deveria manter uma distância de 5 metros de Anita, mas permitiu que continuasse morando na residência. Ou seja, não foi de total ajuda. No seu pedido, Anita detalhou como Scott se tornou cada vez mais ameaçador ao longo do tempo, frequentemente explodindo em discursos raivosos. E ela ainda diz que o Scott só estava fazendo tudo isso para que ela continuasse a ter um medo constante dele e do que ele poderia fazer. Mas, para o juiz James Cox, como não havia sinais de agressão ou demonstração de ameaça, ele apenas decidiu que Scott e seus cachorros não poderiam chegar perto de Anita e não chegou a exigir que o Scott se mudasse de lá. Em 14 de junho de 2016, oficiais do departamento do xerife do condado de Riverside chegaram à casa de Anita para entregar a ordem de restrição a Scott. Então a Anita acompanhou os policiais até o quarto de Scott, onde eles lhe entregaram os papéis. Mas o Scott não parecia muito assustado. Ele apenas viu os papéis, os reconheceu e voltou para o seu quarto. Mais tarde naquela noite, Anita estava ao telefone com seu filho, quando começou uma discussão entre ela e Scott. O filho de Anita disse ter ouvido gritos e discursos retóricos ao fundo da ligação, bem como sons de vidro quebrando. A Anita dizia
para o filho que o Scott estava lá e que ele estava fazendo isso de novo. Preocupado com a segurança da Anita, da sua mãe, seu filho a instruiu a ligar o gravador de áudio e disse que ele e sua esposa estavam a caminho e logo estariam na sua casa. Enquanto dirigiam para a casa de Anita, o filho dela ligou para a polícia pedindo que enviasse alguém para verificar como estava a situação da sua mãe. Os policiais, meus amores, chegaram na casa por volta das 11h42 da noite. Lá, eles encontraram Anita flutuando na piscina do quintal, inconsciente, com córex e hematomas por todo o rosto e corpo, além de pedaços de cabelos arrancados da cabeça de Anita. Na casa, eles descobriram o colega de quarto de Anita, o Scott, deitado na cama como se nada tivesse acontecido, completamente nu. Ele tinha arranhões por todo o corpo. A cena do crime, meus amores, apresentava sinais de uma luta violenta. Os policiais rapidamente protegeram a área e prenderam o Scott no instante. A casa da Anita estava em total desordem quando a polícia chegou ao local. A casa cheirava a urina de cachorro e havia fezes de cachorro por toda a casa. E a cozinha estava bagunçada, com pratos sujos e a geladeira quase vazia. Um tapete preto foi colocado na soleira das portas francesas e parecia haver marcas de sangue ou algum outro fluido no concreto, desde a cozinha até os degraus da piscina. No quarto de Anita, a polícia encontrou evidências de que ela guardava todos os seus pertences lá, incluindo utensílios de cozinha e comida, que é muito bizarro. Já o quarto de Scott era o pior de todos. Lá a polícia encontrou lixo e pratos espalhados e roupas molhadas no chão. A cama estava vazia e garrafas de álcool por todo o lado. Recipientes de comida e pupilas para dormir de venda livre espalhavam-se por todo o quarto. Ao revisar a casa, a polícia também encontrou um gravador de áudio digital no chão da cozinha, em meio aos cacos de vidro e tufos de cabelo de Anita. O que tudo parecia era que Anita tinha conseguido gravar o seu próprio assassinato. Na gravação, vocês não vão acreditar, meus amores, os gritos de uma mulher podem ser ouvidos em meio aos sons de uma briga física. A Anita dizia para que Scott ficasse longe dela que ele era um bastardo e termina com ela perguntando se ele agora iria bater em uma velha. O Scott, em resposta, diz que a Anita é uma velha idiota e pergunta se ela o estava gravando. A gravação termina com Scott dizendo que a Anita não sabe quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Durante a autópsia de Anita, o examinador determinou que ela provavelmente morreu de traumatismo contundente. Um relatório de caso mais detalhado a extensão total de seus ferimentos. Anita tinha grandes manchas na cabeça, onde o cabelo estava faltando ou era ralo. Um exame interno revelou hemorragia ou sangramento na parte inferior do couro cabeludo e na superfície do cérebro causado por traumatismo contundente. Anita também teve hemorragia na parte interna das pálpebras e nos tecidos internos do pescoço, que eram consistentes com asfixia por estrangulamento. Um exame do coração também revelou que a Anita tinha aproximadamente 90% de bloqueio na artéria coronária direita. Ela também teve 2 costelas quebradas. Em seu julgamento, Scott se declarou inocente do assassinato em primeiro grau. Testes toxicológicos realizados na manhã seguinte ao assassinato de Anita indicaram que Scott estava bebendo e provavelmente estava imensamente debilitado no momento do ataque. Como sempre acontece, né, meus amigos? Mas os advogados de Scott argumentariam mais tarde que ele estava em um estado emocional naquela noite e não premeditou o assassinato de Anita. No entanto, os promotores argumentaram que as evidências da cena mostravam totalmente diferente. Mostravam que Scott
não atacou sua colega de quarto totalmente do nada, não é mesmo? Em vez disso, ele abordou a Anitta na cozinha e começou a discutir com ela. Depois de jogar itens pela cozinha, ele voltou para atacá-la e matá-la em um ataque prolongado do que começou no interior da casa e se estendeu para a área do quintal. Além disso, Scott teria ameaçado matar a Anitta em diversas ocasiões antes do seu assassinato. Após a prisão inicial de Scott, ele tentou suicídio 2 vezes. Alguns membros do júri interpretaram isso como mais uma evidência de culpa ou um sinal de que ele estava tentando evitar a acusação. Apesar de lutar muito para reduzir as acusações, Scott e o seu conselho não conseguiram convencer o júri, graças a Deus, de que o assassinato não foi premeditado. Então, em 2019, ele foi condenado por assassinato, abuso contra idosos e violação de uma ordem judicial, recebendo uma sentença de 25 anos de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas em 2035. Atualmente, ele aluga um quarto de seu novo senhorio, que seria a prisão estadual da Califórnia. A vítima era particularmente vulnerável, então o Scott se aproveitou da posição de confiança para cometer as atrocidades e o crime com ela. Aqueles que conheciam Anitta comentaram como a mulher de 66 anos foi gentil e educada, e de que como estavam tristes com o que aconteceu, e que ela era apenas uma senhora doce e que jamais, nunca machucaria ninguém. Bem triste, né, pessoal? Imagina vocês alugaram um quarto da sua casa e a pessoa é uma louca e acaba tirando a sua vida. Deus que me livre, gente. Bom, esse foi o caso da Anitta. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, tá bom? Que é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui, meus amigos!